para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Pornami Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News. E para você que quer continuar acompanhando a nossa programação, essas 2 horas de programa que nós temos para vocês hoje, trazendo sempre todas as principais informações do nosso estado aqui para você. Você precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Vale lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá o portal da Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e além de você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa programação, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também, tá bom? E a gente inicia a nossa manhã sempre dando aquela passadinha lá na Gazeta Digital para a gente ver o que rendeu destaque então em matérias para esse final de semana, tá bom? Vamos dar uma conferida então aqui, olha só, Gazeta Digital para você. Controladoria fantasma, governo Renan Filho funciona sem nenhum controle interno. Pobreza cresce em Alagoas com o avanço da pandemia. Coronavírus paralisa a pré-campanha eleitoral. Essas e outras informações, então, vocês acessam aqui Gazeta de Alagoas, www.gazetadealagoas.com.br. Essa Gazeta de Alagoas desse fim de semana, hoje, 4 de maio já, né, gente? Pois é, tá passando o tempo rápido demais, 4 de maio, já segunda-feira, e a gente inicia então essa manhã trazendo informações para você que está aí acompanhando a nossa programação. A gente sabe que existem os chamados serviços essenciais sendo oferecidos para a nossa população, e a gente passa então informações para vocês. O que é que a gente tem aí na rede para a gente? Então, olha só, antes da gente iniciar o programa, a gente começa então com um boletim, gente. Daqui a pouco eu chamo essa matéria então para vocês. A gente vai começar então passando para vocês um boletim atualizado com todas as informações para o dia de hoje, tá ok? Vamos então aqui colocar o boletim de hoje pra gente. Olha só, aqui para Alagoas, dia 4 de maio, né? São 1.441 casos confirmados, 292 casos recuperados, 875 casos suspeitos e 64 óbitos aqui em Alagoas. E aí a gente vem também com as informações a respeito das principais cidades aqui também do nosso estado, que a gente tem também para vocês aí acompanhar as principais cidades aqui do estado de Alagoas. A gente continua, né, com o Maceió saindo na frente, infelizmente com os números também de coronavírus. A capital alagoana são 1.190 casos aqui na nossa capital, 36 casos. Marechal então subiu aí mais está subindo no ranking também, né? Fica logo atrás de Maceió, e em seguida a gente tem Rio Largo com 31 casos, Murici com 25 e Arapiraca com 23 casos. E a gente tem também para vocês a atualização do boletim para o país, também atualizado com a data de hoje. A gente já tem mais de 100 mil casos, né? São 101.147 casos confirmados e já alcançamos então, infelizmente, aí ultrapassamos, na realidade, o número de 7 mil mortos. São 7.025 mortos em todo o país. A taxa de letalidade da doença no país é de 6,9%, uma taxa ainda muito grande, mas a gente sabe que pode haver ainda uma mudança, né, por conta da subnotificação. Então, a gente ainda tem muita gente que é assintomática ou que tem o vírus e também não é registrado. Nós temos também aqui, olha, São Paulo lidera o ranking de infectados e de óbitos no país. O estado registrou mais de 31 mil casos confirmados e 2.627 óbitos por Covid-19. O Nordeste é a segunda região brasileira com mais confirmações da Covid-19, atrás apenas da região Sudeste, né? A fonte, então, essas informações retiradas do Ministério da Saúde, que é alimentado também pelas secretarias estaduais de saúde. E a gente passou para vocês aí o que a gente teve de destaque na Gazeta Digital para esse final de semana. Mas agora a gente passa para vocês também
O que é que a gente tem de destaque para o dia de hoje, atualizadíssimo aqui através do portal Gazeta Web? No século passado, diagnóstico de 33 anos se confunde com o atual quadro da saúde no estado. A gente também tem aqui suspeito de roubo morre após ser baleado em confronto com a PM no Clima Bom. E a gente tem outras informações, eu acho interessante a gente, inclusive, passar para vocês essa questão. Abre aqui essa matéria, demanda reduzida aqui na capital, para que vocês aí em casa fiquem bem informados, de repente, se precisam pegar ônibus. A SMTT informou, olha só, que os usuários do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió, que a partir de hoje a gente tem, então, algumas linhas. A linha 55 Xanova Bebedouro, 59 Rio Novo Centro, 60 Xanda Jaqueira e Centro e Rosiane Colo e o Osman Loureira, elas terão o itinerário suspenso temporariamente devido à baixíssima demanda de passageiros. E aí, por conta dessa mudança, dessa suspensão, as pessoas que dependem dessa linha vão ter que se adequar e a gente tem as outras mudanças aqui abaixo. E vocês aí em casa, se querem saber mais informações a respeito disso, é só acessar então aqui o portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e vocês conferem então logo mais essas informações, tá bom? A gente tem aqui também, olha, Todos pela Saúde doa mais de 385 mil itens de EPIs para Alagoas. Ainda bem, né, gente? Aí aqui abaixo também, a Aspra move ação para forçar Renan Filho a pagar insalubridade. Então, essas e outras informações atualizadíssimas para o dia de hoje, é só você acessar, então, o portal Gazeta Web. E enquanto você vai aí acessando o portal Gazeta Web, a gente vai chamar uma matéria para que vocês possam acompanhar a forma correta de higienizar alimentos. Pois é, a gente sabe que os cuidados a gente devem ser fora de casa e dentro de casa também, inclusive com tudo que entra na nossa casa. A gente vai conferir, então, na matéria de Viderlan Araújo. Olha, neste momento de quarentena, quanto mais se recomenda, através do isolamento social, os cuidados que são necessários para o uso de medicamentos, existe também as pessoas que se preocupam em fortalecer o sistema imunológico com o consumo de frutas e verduras. Mas antes de consumir esses produtos, é natural e é normal e se faz necessário, obrigatório, você ter alguns cuidados, principalmente com a questão do manuseio com esses alimentos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a nutricionista Joselita Santos, que vai explicar para a gente. Joselita, é preciso ter cuidado, não só com as frutas e verduras, antes de ingerir nesse momento, quando se tem uma ideia de fortalecimento, o consumo maior para fortalecer o sistema imunológico, não é verdade? Com certeza. Se antes a gente tinha uma preocupação maior com essa questão da manipulação dos alimentos e da higienização dos alimentos, agora com essa pandemia do coronavírus, a gente tem que redobrar esses cuidados. Então, assim, eu vou passar para vocês alguns cuidados necessários que você pode fazer no seu dia a dia. A primeira coisa, ao comprar as verduras e frutas, é ver justamente se elas estão compactas, né, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. E ao chegar em casa, você retira elas do saco que você trouxe, a sua mercadoria, e vai fazer a higienização para poder guardá-las em local apropriados. Até porque muita gente manuseia esses alimentos antes de comprar. Muitos escolhem, então esse manuseio pode também trazer o vírus, pode trazer a bactéria, então é preciso ter muito cuidado, né? Com certeza, desde até a plantação, até as pessoas colherem, colocar nos caixotes, colocar em caixas, para transportar até o local onde é vendido, né? Então, todo esse tempo, esse período, ela pode ser contaminado com sujidade, com micro-organismo e com a manipulação também das pessoas, como você falou, pegando, apalpando o alimento e depois colocando lá novamente. Então, vamos lá, Joselita, vamos mostrar para a gente como é que funciona, o que é que você recomenda inicialmente para o manuseio e a higienização de frutas e verduras. Vamos lá. Ao chegar em casa, como eu falei para vocês primeiro tiram do saquinho, né? E, se possível, passa uma água corrente nela para tirar a questão da sujeira, da terra, de poeira, né? E você coloca no recipiente 1 litro de água, que eu coloquei pouquinho, mas você coloca 1 litro de água, tá? Coloca 15 a 20 gotinhas de hipoclorito de sódio, ou, se não, 1 colher de sopa de água sanitária. E mede... coloca as frutas e as verduras mais ou menos por 15 a 20 minutos. Depois dá outra enxaguada de água
e guarda no recipiente, na geladeira, se for o caso, né? De preferência coberto também. Coloca um papel filtro ou em outra bolsinha que você tenha comprado, né? Próprio para isso. Então, para guardar, inclusive, na geladeira, o procedimento também é o mesmo, não é isso? Mesmo que não vá consumir naquele momento. Com certeza. Você deixa enxugar pode colocar um pano, né, aquele paninho de prato, ou se não, papel toalha para deixar secar um pouquinho e depois você coloca ou dentro de um prato ou numa vasilha, depende do alimento, no caso, né? Depois de higienizado. Aí você cobre ou com uma tampinha, né, Tupperware, se for o caso, ou se não, papel filtro para deixar também bem armazenado dentro da geladeira, porque também o abre e fecha da geladeira você pode estar transportando micro-organismo para dentro da geladeira. Joselita, explica para a gente esse procedimento. Hoje é um procedimento que nós estamos mostrando previamente para os nossos telespectadores. Mas muitos deles, quando vão à feira, também esquecem de tomar os cuidados, e principalmente os cuidados para higienizar o próprio corpo. Isso também se faz necessário. Não adianta, por exemplo, você higienizar as frutas e verduras que você vai consumir, mas você precisa também da sua própria higiene antes de manusear? Sim, a gente, hoje em dia, nós estamos usando, né, o álcool em gel, estamos levando conosco para os locais que a gente frequenta, né? Que antigamente a gente não tinha tanto esse cuidado, né? Eu vi ontem uma pesquisa que o brasileiro não tinha fazia tanto manuseio de lavagem das mãos. Até fiquei surpresa. Mas hoje, com essa questão da pandemia, então, o cuidado com a lavagem das mãos, água e sabão, ela é importante. Tanto quando você chegar em casa para poder manusear os alimentos, você tem que lavar as mãos, né? A partir de quando você chegar em casa, lava as mãos. Também no preparo dos alimentos, você vai lavar as mãos várias vezes. Tanto até eu sugiro que você deixe na pia um recipiente com sabão líquido para não lavar tanto com detergente, já que resseca um pouquinho as mãos. Então, deixa com um sabãozinho líquido próprio para a lavagem das mãos também. E lavar as mãos. E no local que você estiver fazendo compra, pode usar e levar junto consigo o álcool em gel, para poder passar nas mãos constantemente também, né? Obrigado, Joselita. Olha só, são os procedimentos de praxe que nós precisamos levar em conscientização e, principalmente, né, ter o hábito de utilizar. Nada que está sendo colocado aqui deixou de surgir ou passou a ser regra. Nada disso. Isso sempre existiu, mas que, na verdade, agora, com essa pandemia do coronavírus, todo e qualquer cuidado, principalmente a higiene no manuseio de alimentos, e para as pessoas que pretendem fortalecer o sistema imunológico com o consumo de frutas e verduras, precisam adotar todas essas estratégias e cuidados essenciais, como a Joselita colocou para a gente, ela que é nutricionista e nos recebeu aqui em sua residência. Imagens de Márcio André, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, gente, então ficam as dicas aí para vocês que estão acompanhando a nossa programação de como fazer a higienização correta dos nossos alimentos, né? Para que a gente tenha mais esse cuidado também. Não é só lavar as mãos, não é só passar álcool em gel e só usar máscara. É ter cuidado também com o que entra dentro da nossa casa, com o que vai para a nossa geladeira, tá bom? Olha só, Mara Almeida vem ao vivo, então, agora aqui para a nossa programação, trazendo informações interessantes. Pois é que o teste agora para a Covid também vai poder ser feito em farmácia. E a Mara vai trazer mais informações a respeito disso. Bom dia para você, Mara. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Márcio Andrei. Bom dia, Porlane. Bom dia, você telespectador da TV Mar, que está aqui acompanhando o TV Mar News. Pois é, Porlane, estou aqui na Praça Centenário, no bairro do Farol, em Maceió, para a gente conversar sobre a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Ela aprovou a realização de testes rápidos de diagnóstico da Covid-19, né, em farmácias e drogarias. Com a decisão, os testes eles deixam de ser feitos obrigatoriamente em hospitais e clínicas. A medida ela foi aprovada pela diretoria da agência por unanimidade em caráter temporário, enquanto durar nessa situação aí de emergência na saúde pública nacional. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui agora com o Daniel Fortes, ele que é secretário-geral do Conselho Regional de Farmácias daqui de Alagoas. Muito bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Daniel, como é que vai acontecer agora essa realização de testes rápidos em drogarias e farmácias? Bom dia, Mara. Bom dia, Porlane. Bom dia ao telespectador da TV Mar.
Esses testes eles vão acontecer nas farmácias, né? São testes rápidos que são realizados a partir da coleta de uma gota de sangue. O farmacêutico é o profissional que deve estar habilitado para fazer esse tipo de serviço, e eles devem serem realizados nas farmácias que tiverem espaço próprio destinado para esse tipo de serviço farmacêutico, tá? Não é qualquer farmácia que vai poder realizar. Todas as pessoas que estiverem interessadas têm que procurar aquelas farmácias que dispõem de todas as exigências sanitárias que a vigilância sanitária exige. Essa decisão, Daniel, ela já está valendo? Ela já está valendo. Aqui a gente está observando que as farmácias ainda estão recebendo esses testes, né? Estão contactando os fornecedores. Existem os fornecedores que estão aprovados pela Anvisa, e esses testes eles devem demorar entre 5 a 7 dias para chegar nas farmácias aqui e começar a ser comercializados. Tá, esse teste rápido, né, como é chamado, ele tem uma finalidade comprobatória? Ele é 100% certo de que a pessoa ela vai ser diagnosticada com a doença? Não. Esse teste ele precisa ser feito dentro de um período específico, de aproximadamente 7 dias após a apresentação dos sintomas pelo paciente. Esse paciente, depois de ter apresentado esses sintomas, vai procurar a farmácia, onde o farmacêutico vai fazer uma entrevista com esse paciente e verificar se ele está apto para fazer o teste. O que a gente tem observado é que esses testes eles apresentam uma baixa sensibilidade, principalmente quando são comparados com os testes laboratoriais, que é o RT-PCR. Esse de sensibilidade muito mais elevada para diagnosticar esse vírus. O teste rápido, ele vai identificar se o indivíduo já apresenta anticorpos para controle daquela infecção. Então, a partir do momento que o indivíduo começar a apresentar esses anticorpos em quantidade suficiente, vai aumentando a sensibilidade do teste. Mas ele pode dar resultados falsos negativos, por isso é essencial que seja feita uma avaliação da clínica do paciente, dos sintomas que ele apresenta com o resultado do teste. Daniel, você como profissional da saúde, acredita que essa foi uma boa decisão até para desafogar um pouco os hospitais, as unidades básicas de saúde que estão recebendo esses pacientes e esses suspeitos? Em tempos de epidemia, tudo é muito novo para todos os profissionais de saúde. E a gente está tentando fazer a melhor coisa para diminuir o impacto da epidemia na nossa população. A gente sabe que essa medida ela não é a mais ideal, ela não vai solucionar o problema de diagnóstico que a gente encontra aqui no Brasil pelo baixo número de testes que são realizados. Mas é uma medida que vai auxiliar, né, aos médicos, aos outros profissionais que estão nas linhas de frente dos hospitais, das unidades de pronto atendimento, para que a gente possa dar um encaminhamento com um paciente que já está previamente avaliado na farmácia. Lembrando que todo teste rápido que for realizado nas farmácias, seja ele positivo ou negativo, ele vai ser obrigatoriamente notificado pelo farmacêutico para todos os serviços de saúde. Então vamos reforçar para o pessoal de casa, não é sentir uma febre, sentir aqui uma garganta arranhando que eu já vou correr para a farmácia não, né? Tem uma indicação certeira para esse teste rápido? Tem uma indicação certeira, nenhum paciente sem sintomas deve fazer o teste, porque a chance que esse teste, mesmo o paciente estando infectado com coronavírus, que ele dê um negativo, é bastante elevada. Esse paciente deve procurar as farmácias após o 5º a 7º dia de apresentação dos sintomas. Lembrando que os sintomas mais característicos da Covid-19 é a febre alta, a cefaleia, a dor de cabeça e a tosse seca. Esse paciente, quando chegar na farmácia, não necessariamente ele vai realizar o teste rápido. O farmacêutico vai fazer uma entrevista com aquele paciente e aí sim ele vai definir se pode ou não pode ser feito aquele teste. É isso. Muito obrigada, tá, Daniel, pela sua contribuição aqui com todas essas informações. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. É isso, tá, Porlane? Então fica aí para você essa informação. Agora as farmácias e drogarias, não todas, tá? Algumas, elas vão realizar sim testes rápidos para diagnosticar a Covid-19. Mas é importante que você, caso seja suspeito, né, caso esteja aí com alguns sintomas da doença, só procure esses locais, essas farmácias e essas drogarias após 7 dias do início dos sintomas. Para que a gente evite, né, caso você esteja de fato com a doença, você evite contaminar outras pessoas.
Orlane, eu volto com você aí no estúdio e daqui a pouco a gente se encontra no nosso próximo Vivo. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta, então, trazendo aqui mais informações ao longo da nossa programação, porque agora a gente vai de entrevista via Skype. A gente vai conversar agora com Vanessa Carini para falar sobre a importância da doação de sangue nessa época também, né? Muita gente está com medo de evitar também a aglomeração, Vanessa, e acaba não indo. A gente são os nossos heróis que já eram tão escassos e acabam num momento como esse também se resguardando em casa e esquecendo de fazer a doação de sangue. Bom dia para você, Vanessa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Realmente, a gente teve uma diminuição muito grande no número de doadores. É um momento muito crítico para todo mundo evitando sair de casa, mas a gente não deve esquecer que os pacientes continuam precisando, né? Então, a gente percebeu nitidamente no nosso estoque uma queda de doações de bolsas. E a gente continua com a necessidade dos pacientes que têm as outras doenças, e até pacientes com Covid que têm outras comorbidades que também precisam de transfusão. Pois é, gente, a gente está conversando com Vanessa Carini, ela é gerente técnica do Hemopac, e está trazendo então para a gente essas informações. Vanessa, aí, como é que está o banco de sangue de vocês nesse momento? Tem algum sangue, algum tipo sanguíneo que ele é mais raro, que é mais difícil de encontrar? Ou qualquer pessoa que chegue para fazer a doação será muito bem-vinda? Como é que funciona? Tem um sistema de troca, né, que vocês fazem? Explica para a gente. Então, hoje a gente está precisando muito de doações A positivo, B positivo e os RHs negativos, principalmente o O negativo. Qualquer doador ele é muito bem-vindo aqui no nosso serviço. Quando existe algum tipo de grupo sanguíneo que a gente tem algum estoque alto, a gente conversa com o doador para ir vir no momento oportuno, mas a gente também faz muita permuta com os outros serviços de hemoterapia do Estado, como o Hemoal. Então, existe uma grande parceria. A questão é quando todo mundo está com estoque crítico, né? Aí fica um pouco difícil de fazer essas permutas. Por isso que a gente pede que os doadores sempre estejam doando. Se todo mundo doasse pelo menos uma vez no ano, não haveria essa falta de bolsas. Mas aí a gente precisa muito que as pessoas tenham essa consciência. E quem não pode doar, chamar um amigo, um familiar para estar vindo doar sangue também. Vanessa, a gente entende que vocês fazem uma triagem muito rígida para fazer, inclusive, exames também, né, para saber se aquela pessoa que está doando sangue tem algum problema de saúde que possa ser transmitido através da doação de sangue, então. Agora a gente tem mais esse novo fator, que é também o coronavírus, e que muitas pessoas podem ser assintomáticas. Vocês estão fazendo também o teste para coronavírus no momento em que a pessoa vai fazer a doação de sangue? Como é que funciona? Então, a gente conversa com o doador, existe uma entrevista na triagem. Nesse momento, a gente conversa e pergunta sobre todo o tipo de exposição que o doador possa ter tido. Se ele tiver tido alguma exposição em algum caso suspeito ou confirmado, a gente orienta que ele fique 30 dias observando se vai desenvolver algum sintoma antes de tentar doar novamente. E o teste a gente não consegue fazer porque há uma escassez muito grande de testes. Então, hoje em dia, os testes são feitos em pessoas sintomáticas para fins diagnósticos. Esse teste não é feito para doador de sangue, porque para você doar, você tem que estar se sentindo bem, a gente faz toda essa avaliação de exposição. Aqui no serviço, a gente faz o teste de coronavírus, mas para a população, para fins de diagnóstico pelo laboratório. Mas pelo banco de sangue, a gente não faz para triagem de doador, porque existe toda essa conversa e esse acompanhamento. Além disso, a gente conversa muito com os doadores, que se eles tiverem algum sintoma, desenvolvendo algum sintoma, após a doação, eles entram em contato imediatamente com a gente para a gente fazer toda essa avaliação também. Entendi. E como é que ficam, no caso, as pessoas que já contraíram a Covid-19? Elas podem doar normalmente? É uma doença nova, a gente sabe pouco ainda sobre isso, e aí seria interessante, de repente, né? Porque eu acredito que esse momento a gente pode, de repente, até comparar muito quando a gente teve aquele surto das arboviroses também, né? Sempre tinha alguém ou que tinha tido zika ou chikungunya ou dengue e acabava ficando impossibilitado também de fazer a doação. Mas a gente já conhecia essa questão da zika, dengue e a chikungunya, e agora é um fator novo que está entrando então na nossa vida, né?
Exatamente, é novidade também para a própria triagem, né? Perguntas que a gente não fazia antes, a gente passou a questionar o doador. O doador, inclusive, ele espera que a gente realmente pergunte, ele chega também com essa preocupação, a gente tira muita dúvida de doador em relação ao coronavírus também, até para tranquilizá-lo. No nosso serviço, a gente tem todo um trabalho de limpeza, de asepsia dos ambientes, para evitar aglomeração, justamente para tranquilizar o doador nesse momento que a gente sabe que é muito crítico, né? Então, quem já teve pode doar? Quem já teve pode doar depois de 90 dias da recuperação. Uhum. É o mesmo prazo, então, exatamente também para as arboviroses, né? Isso Isso acaba diminuindo bastante. Isso acaba diminuindo bastante, não é, Vanessa, o número de doadores? Acaba restringindo, né, um pouco, mas a finalidade final do nosso serviço é dar segurança para o paciente que vai receber essa transfusão lá na frente. Então, é uma triagem, uma seleção mesmo das pessoas saudáveis que vale a pena frente ao risco que a gente está enfrentando, apesar da transmissão por coronavírus não ter tido nenhum relato por transfusão sanguínea. Mas, mesmo assim, existem esses critérios que são determinados pelo Ministério da Saúde. Pronto, eu queria que você, então, pudesse passar para quem está em casa acompanhando a nossa programação, quem é que pode doar, então, para que o pessoal de casa possa se mobilizar a fazer, então, esse ato de amor? Então, pode doar pessoas a partir de 17 anos até 69 anos. O menor de idade, ele pode vir com o responsável legal, certo? A partir dos 60 anos, só pode doar se já tiver sido doador. A gente recomenda que a pessoa venha alimentada, não tenha tido nenhuma virose recentemente, que tenha bom estado de saúde. Se for profissional da saúde, a gente vai conversar melhor também sobre essa questão da exposição, mas todo mundo é bem-vindo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tirando para esse doador vir no melhor momento possível. Lactantes podem doar e grávidas? Pode depois de 1 ano do parto. Tá ok, então, mesmo gente... Oi? Mesmo que seja lactante, após 1 ano pode vir. Muito bem, a gente agradece muito pelas tuas informações aqui, Vanessa. E fica aí, então, para vocês que estão acompanhando, bom dia para você, tá bom? Bom dia, obrigada. Fica então para vocês que estão acompanhando a nossa programação esse apelo, se você puder doar, tiver com a saúde ok, então dá uma passadinha lá no Hemopac, alguma outra unidade, né, que possa fazer doação de sangue, faça a tua parte, tem muita gente precisando, não só por conta dessa pandemia que nós vivemos, mas as cirurgias continuam acontecendo e felizmente outras pessoas, outras comorbidades acabam também fazendo com que essas pessoas precisem de sangue, tá bom? Todo mundo conta com você. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações no TV Mar News.